Fala, galera do Palmeiras em Campo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o espaço onde a gente analisa, opina e acompanha cada passo do nosso Verdão. E olha, hoje temos duas notícias quentíssimas que estão mexendo com os bastidores do Palmeiras e, claro, com o coração da nossa torcida. De um lado, uma movimentação internacional que pode mexer, e muito, com o elenco após o Mundial de Clubes. Do outro, uma partida importante pela Copa do Brasil e, além disso, uma declaração sincera, respeitosa e surpreendente de um dos principais técnicos do futebol brasileiro sobre o Palmeiras. Então, se ajeita aí, fica comigo até o fim, porque o vídeo de hoje está cheio de informação, análise e, claro, aquela opinião sincera que não pode faltar. E no final, quero muito saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Começando com um assunto que, sinceramente, já está tirando o sono de muita gente dentro e fora do Palmeiras. O futuro do volante Richard Rios. O Verdão sabe que, após o Mundial de Clubes, a possibilidade de perder o colombiano aumentou, e não é pouco. Se antes o Porto, de Portugal, já era apontado como o principal interessado na contratação do jogador, agora surgem mais dois gigantes europeus que decidiram entrar nessa disputa. Nada menos que o Tottenham e o Manchester United, ambos da Inglaterra. Ou seja, o interesse por Richard Rios está cada vez mais forte e, convenhamos, não é por acaso. O jogador vem fazendo uma temporada muito consistente, se firmou como uma peça fundamental no esquema do Palmeiras e, claro, despertou a atenção de clubes que estão sempre de olho nos destaques do futebol sul-americano. Segundo informações do jornalista colombiano Pipi Sierra, o Palmeiras não pretende facilitar a saída de Rios e já deixou claro que só vai ouvir propostas a partir de, no mínimo, 25 milhões de dólares, algo em torno de 141 milhões de reais na cotação atual. Na minha opinião, essa valorização é mais do que justa. O Richard Rios vem se consolidando como um dos principais volantes em atividade no Brasil, com qualidade técnica, intensidade e visão de jogo. E, além disso, é um jogador jovem, com enorme potencial de evolução. Por outro lado, é sempre aquela situação difícil. A gente quer que ele fique, quer vê-lo brilhar cada vez mais com a camisa do Palmeiras. Mas também sabe que quando o assédio europeu começa desse jeito, a permanência se torna cada vez mais complicada. Agora quero saber de vocês. Acham que o Palmeiras deve segurar o Rios a qualquer custo? Ou, diante de uma proposta nesse patamar, seria o caso de negociar? Comentem aqui embaixo. Quero muito saber a opinião da nossa torcida sobre esse possível desfalque. Agora, virando a chave, vamos falar de campo e bola, porque nesta quinta-feira o Palmeiras entra em campo para mais um desafio importante, desta vez pela Copa do Brasil. O Verdão encara o Ceará e chega para o jogo com uma vantagem interessante, já que venceu a partida de ida fora de casa por 1-0. Ou seja, qualquer empate garante a classificação para a próxima fase da competição. Mas, como sabemos, a comissão técnica, liderada pelo comandante português, ainda está avaliando com muito cuidado a melhor formação para esse confronto. A tendência é que alguns jogadores sejam poupados, justamente por conta da maratona de jogos e também pensando no clássico contra o Flamengo, que acontece no próximo fim de semana. E olha, falando nesse jogo contra o Flamengo, teve uma declaração que chamou bastante atenção e que merece ser destacada aqui. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que recentemente assumiu o comando do time carioca, falou sobre o Palmeiras e foi só elogios. Segundo ele, hoje o Verdão é o grande rival do Flamengo e, além disso, tem um dos maiores elencos do futebol brasileiro. Felipe classificou o confronto como um clássico moderno, um duelo que já se tornou tradição nos últimos anos e que, com certeza, será mais um capítulo marcante do futebol brasileiro. Nas palavras dele, é um jogo muito importante hoje, sem dúvida, o grande rival.
um dos maiores elencos do Brasil. Temos um respeito muito grande um pelo outro. Vai ser um clássico moderno do futebol brasileiro. Esperamos ver um grande jogo. E ele ainda completou dizendo que, apesar de toda a expectativa em torno do Mundial, o foco total do Flamengo agora é esse jogo contra o Palmeiras. Segundo ele, não existe pensar em outra coisa, só no duelo contra o Verdão. Na minha visão, essa declaração do Felipe Luiz mostra o quanto o Palmeiras hoje é respeitado, não só pelo que vem conquistando, mas principalmente pela consistência, pela força do elenco e pela qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido. Para mim, esse é o verdadeiro sinal de que o Palmeiras está num patamar altíssimo. Quando até os grandes rivais admitem publicamente que a nossa equipe é o principal desafio que eles têm pela frente. E vocês? O que acham disso? O Palmeiras hoje é, de fato, o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro? Como vocês veem essa rivalidade que vem ganhando cada vez mais força? E sobre o jogo contra o Ceará, quem vocês acham que deve ser poupado e quem deve entrar em campo? Deixem suas opiniões nos comentários. Quero muito ler a visão da nossa torcida. Vamos começar por essa notícia que, sinceramente, deixou todo mundo de queixo caído. A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a interdição da Arena Barueri para partidas organizadas pela própria entidade. A justificativa oficial foi que o estádio passa por reformas internas que, segundo a FPF, impossibilitam a realização de jogos com público. Entre essas obras está a reestruturação do espaço onde funciona a cabine do VAR, algo que, inclusive, o Palmeiras comunicou à FPF com antecedência. O problema é que, apesar do comunicado e do pedido formal feito pelo clube para que os jogos do time feminino e da equipe sub-20 pudessem ser mantidos na arena, a federação vetou completamente qualquer utilização do espaço. E é aí que o clima esquentou de verdade. Nos bastidores, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, viu essa decisão como uma clara retaliação política. Segundo apurações de jornalistas como Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a FPF estaria incomodada com a postura da Leila de não apoiar a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da entidade, ao comando da CBF. Só para contextualizar, a Crefipar, empresa ligada ao grupo da Leila, é justamente a concessionária que administra a Arena Barueri, ou seja, além de afetar diretamente o Palmeiras esportivamente, a decisão também impacta uma estrutura ligada à presidente do clube. E, vamos combinar, quando um estádio é interditado logo depois de um desgaste político como esse, é difícil não levantar suspeitas de que há muito mais por trás dessa história. Na minha visão, isso é um típico exemplo de como o futebol brasileiro ainda sofre com interferências políticas que acabam prejudicando os clubes, os atletas e, claro, os torcedores. Quem perde nessa história toda? O futebol, mais uma vez. O time feminino e a base do Palmeiras, que tem feito campanhas importantes, vão precisar se reorganizar, buscar novas alternativas de estádio e, inevitavelmente, isso afeta o rendimento, a logística e o planejamento dessas categorias. E vocês, torcedores do Palmeiras em campo, como enxergam essa situação? Acham que foi uma medida técnica, justificada pelas obras, ou que tem sim um fundo político, uma represália velada contra a Leila Pereira? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero muito saber como vocês estão vendo esse cenário. Agora, virando a chave, mas sem deixar o coração apertado. Porque a próxima notícia envolve um dos nossos maiores orgulhos, Endrick. O atacante, que brilhou no Palmeiras desde muito jovem e conquistou a torcida com gols importantes, agora vive um momento complicado na Europa. No último domingo, durante a partida entre Real Madrid e Sevilha, pelo Campeonato Espanhol, Endrick sentiu uma lesão no tendão da perna direita e precisou deixar o campo logo aos 13 minutos do segundo tempo. A cena preocupou na hora, e os exames confirmaram o que ninguém queria ouvir. Ele vai precisar de pelo menos 2 meses de recuperação.
Essa lesão significa que Endrick está fora de dois compromissos muito importantes. Primeiro, ele não vai disputar o Super Mundial de Clubes, competição que começa em junho e que ele vinha se preparando muito para jogar, especialmente depois de um bom início na Europa. E, além disso, ele também está fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, que acontece agora no fim de maio, para os jogos contra Equador e Paraguai. Para quem acompanha o Endrick desde os tempos da nossa base, sabe o quanto ele batalhou para chegar nesse momento. Ele vinha embalado, ganhando minutos, fazendo gols e conquistando espaço no Real Madrid. Estava no radar de Ancelotti para começar a fazer parte do novo ciclo da seleção, que busca renovação e força para os próximos anos. O Real Madrid, até agora, não divulgou detalhes sobre o tratamento que será feito com o Endrick, mas o que se sabe é que ele se junta a outros dois brasileiros que também estão no departamento médico do clube, Rodrigo e Vinícius Júnior. Na minha opinião, é uma perda enorme não só para o Real, mas também para a seleção brasileira e, claro, para todos nós palmeirenses, que seguimos acompanhando a trajetória do Endrick com muito orgulho e torcida. Torço demais para que ele se recupere bem, sem pressa, e volte ainda mais forte. O talento e a dedicação dele são indiscutíveis. E vocês, como receberam essa notícia? Estavam ansiosos para ver o Endrick no Mundial e, quem sabe, fazendo sua estreia oficial na seleção sob o comando do Ancelotti? Acreditam que ele vai conseguir superar essa lesão e retomar sua trajetória de sucesso? Comentem aqui embaixo. Quero muito saber o que vocês pensam sobre esse momento delicado da carreira da nossa joia. E é isso, galera. Mais um vídeo aqui do Palmeiras em Campo, sempre trazendo as principais informações, análises e aquele bate-papo sincero sobre tudo que envolve o nosso Verdão, seja dentro das quatro linhas ou nos bastidores. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje, que ele tenha ajudado a entender melhor essas duas situações tão importantes e que, com certeza, ainda vão repercutir bastante nos próximos dias. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, a gente está sempre de olho em tudo o que acontece com o Palmeiras, acompanhando cada detalhe e trazendo para vocês a nossa análise, sempre com muito respeito e paixão. Muito obrigado pela companhia de sempre, pelos comentários e pelo apoio à nossa comunidade, que cresce cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, com mais informações, mais debates e, claro, sempre com muito amor pelo Verdão. Até a próxima!